Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. O meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Para quem não sabe, a gente mora já há mais de uma década, né? Eu, no caso, uma década, e o Caio há mais de uma década na costa oeste do Canadá. Eu estou em Vancouver e o Caio está em Port Coquitlam, na bela, a bonita cidade de Port Coquitlam. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. E aí? Como que tá o clima aí? Tá bonito que nem em Vancouver? O verão chegou, Guilherme. O verão chegou, né, cara? Chegou. Então, nesse podcast, o tema é como se preparar para encarar o seu plano de imigração para o Canadá. Mas antes eu gostaria de dar um aviso importante de que nós estamos abrindo novas vagas para a nossa área VIP. Para quem não sabe, a gente tem uma área VIP de assinantes que inclui os nossos populares guias aí de como procurar por faculdade no Canadá, como procurar por emprego, como se preparar para o IELTS, guias completos sobre os processos de imigração, o federal, processos provinciais, e também, e aí a novidade aí de 2015, acesso à nossa área VIP no Facebook. Nós temos, juntamente com os módulos da área VIP, nós temos agora uma comunidade privada no Facebook, que já conta com centenas de pessoas, centenas de assinantes, trocando informações, e é interessante, Caio, ver que a gente já está criando núcleos dentro dessa comunidade, de pessoas que já estão indo para determinadas províncias, pessoas que estão debatendo sobre visto, pessoas que estão debatendo determinadas profissões, que estão na mesma profissão. Pessoas que já estão no Canadá, Pessoas que, inclusive, já estão no Canadá. Isso é muito interessante, ver a criação, e o crescimento desses núcleos dentro da nossa comunidade privada, Então a gente gostaria aí de dar essa dica, se você quiser fazer parte aí da nossa família, e Sim. também ter acesso a esse suporte da nossa comunidade, que eu até brinco, que são verdadeiros ninjas da imigração, Nós temos um exército de ninjas da imigração na nossa comunidade, de pessoas que realmente interessadas, estudiosas a respeito de Canadá. E a gente também participa da comunidade, né? Exatamente, às vezes o pessoal pergunta como eu te encontro. É simples, eu estou todos os dias na comunidade nossa no Facebook. Então fica essa dica aí, o Caio vai mandar a página para você clicar e assinar a nossa área VIP por e-mail. Então basta entrar no endereço canadaprabrasileirosvip.com, não tem o BR, é só .com, então é canadaprabrasileirosvip.com, e colocar o seu e-mail lá, o seu nome e seu e-mail, que o Caio vai mandar o aviso aí que em breve nós estamos abrindo novas inscrições. Lembrando, lembrando que nós abrimos inscrições somente em determinadas datas do ano. Então essa é uma oportunidade aí legal para você entrar para a nossa família, para a família dos irmãos Prezia, Então, Caio, vamos ao tema do podcast, que é como se preparar para encarar o plano de imigração para o Canadá. E a gente tem uma metodologia testada e aprovada em uma década, ajudando brasileiros a vir para o Canadá, Para quem não sabe, o Canadá para brasileiros já é um menino aí de 11 anos, 12 anos de idade, cara? Sim, Que já está na escola, já está indo para sério, não sei mais, como são. O nosso site já tem há mais de 10 anos que a gente ajuda brasileiros a vir para cá. Então a gente criou aí uma metodologia no passar dos anos, que a gente considera aí uma receita testada e aprovada, que é uma metodologia dividida em 3 etapas. A gente não vai querer ficar muito maçante, mas só para as pessoas entenderem que a gente divide o seu plano de imigração em 3 etapas. Etapa 1 é de estudo, você vai analisar e estudar o tema. A etapa 2 é de preparação, a própria título já explica o que é essa etapa de preparação. E etapa 3 é de ação. Então, Caio, para a gente não ficar muito aí teórico, vamos já falar da etapa 1, que é a etapa de estudo, que é a etapa que a maior parte das pessoas hoje que está ouvindo esse podcast está, que é aquela etapa que a pessoa só está ainda pesquisando, pesquisando,
assistindo vídeos, já acessando a nossa área VIP, né, assistindo os módulos de faculdade, trabalho, imigração da nossa área VIP. Ou acompanhando o blog, né, os posts, o podcast, esse podcast, por exemplo, né? Ouvindo todos os podcasts, a gente recebe muitas mensagens, já ouvi todos os podcasts, eu falei, poxa, excelente, né? Então essa etapa é uma etapa muito importante, a etapa 1, claro, né, que é a etapa de estudo, né? Então nessa etapa, até uma dica, ouça os podcasts anteriores, principalmente o 83, o anterior a esse, e o 82, que é como se qualificar para a nova imigração canadense. Vai no blog do Caio, clique em podcast, que você vai encontrar esse podcast lá. É muito importante para essa etapa inicial. A gente está em 2015, né, para as regras de 2015. Né? Sim. Então, qual é a dica essencial? A gente estava debatendo sobre isso. O que de essencial a gente gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo nessa etapa de estudo, etapa 1? Que a gente sempre comenta, não se perca no excesso de informações, porque informação não falta, né, Caio, a respeito de... Até brinco com nossos assinantes, tal, que se você tem um piano para carregar, não é mais fácil você desmontar o piano e ir carregando parte por parte, né? Sim. Você não vai pegar o piano e colocar nas costas, né? Que nem no português o pessoal fala carregador de piano, né? Mas nessa etapa é muito importante. Isso daí a gente vê ao correr, às vezes a pessoa ela até perde a motivação porque coloca nas costas, né, nos ombros, um excesso de informações que não há necessidade, né, cara? Não, você tá sentindo, nossa, tem muita informação, não consigo, não sei o que fazer, não sei o que. É porque tem uma coisa errada, né? Respira fundo, volta. Então tá, o que você precisa saber agora, o que você precisa pesquisar, qual é a situação atual. O estresse, né, até causado pelo excesso de informação, ou a sua até ansiedade nisso, é a pior coisa para um processo aí de imigração, esse plano Canadá, né? Então a melhor coisa que você precisa fazer é respira fundo e veja realmente, o que é o mais importante, o que eu preciso saber agora, o que eu preciso fazer, qual é a informação que eu preciso ir atrás, né? Cara, é curioso que a gente já está no podcast 83, 84, né, edição 84, né, e a gente vê que uma das, né, as marcas do podcast, né, o que a nossa intenção, melhor dizendo, dos podcasts é exatamente passar isso, né, o que é importante você saber nessa etapa de estudos, né, por isso que até a gente mencionou ouvir os podcasts anteriores, principalmente o como se qualificar para a nova imigração canadense, porque aí você vai ter uma ideia geral, você vai saber no que focar e como se preparar, que aí a gente já está indo para a etapa número 2, identificar aquilo que você precisa fazer. Então, Caio, vamos para a etapa número 2, que é a preparação. Quer dizer, você já estudou, já analisou, já ouviu os nossos podcasts, já leu o blog do Caio. Você sabe por cima como é que funciona, né? Quais são as coisas que você precisa fazer, como é que é a imigração atualmente, qual é a tendência. Você já tem pelo menos uma ideia geral. A gente não tá, o objetivo dessa etapa 1, dessa etapa de pesquisa e estudo, não é você ser um expert de imigração, você saber tudo que você precisa fazer, você você tá confortável com a ideia de você imigrar, você já tá com um certo comprometimento de que não é isso realmente que eu quero sair do Brasil. E você sabe por cima mais ou menos aí quais são as opções disponíveis e o que você precisa fazer. Aí a gente vai para a etapa de preparação. Isso, aí na etapa de preparação, acho que o primeiro passo aí, acho que a grandíssima parte das pessoas que estão nos ouvindo é economizar dinheiro, né? Foi isso comigo, foi com você, né? A etapa de preparação inclui economizar dinheiro, que a gente numerou, se manter motivado. Eu acho que isso daí é muito importante, eu acho que é essencial, eu acho que seria a base dessa etapa 2 de preparação, é se manter motivado e também saber priorizar aquilo que deve ser priorizado. Então, Caio, vamos primeiro falar um pouco sobre economizar dinheiro, né? Vamos lá. Você teve que economizar dinheiro para vir para o Canadá ou você já estalou os dedos e já veio para o Canadá? Eu tive que economizar muito dinheiro. Começou com um e-mail que eu mandei para o meu ex-chefe, que eu havia pedido demissão do meu emprego anterior. Foi um e-mail que eu pedi para ele o meu emprego de volta. E a partir daí foram meses, foi 1 ano e meio, e quase 2 anos, de economizando todo o dinheiro que eu podia no mês, foi fazendo hora extra, foi pegando plantão de outros funcionários para poder ganhar hora extra, foi trabalhando em final de semana, foi trabalhando em feriado, eu trabalhei em Natal, em plantões de Natal, de Ano Novo,
Fiz também bastante freelance, eu trabalhei pelo menos em 5 ou 8 projetos né, que eu desenvolvia site, então eu fiz esses freelancers na época para poder também ganhar mais dinheiro, sem contar toda a questão também de economizar, deixar de fazer coisa, deixar de viajar, deixar de sair para alguns lugares. Então, assim, foi essa parte, esse planejamento financeiro foi o que mais ocupou aí, foi a etapa mais importante do meu processo, foi a questão do planejamento financeiro, sem dúvida. Cara, eu acho que o que você está dizendo, e compensou? Não, Guilherme, e mais uma observação que eu quero fazer a respeito dessa questão de economizar dinheiro, é que a gente sempre fala, né, não, aí precisa economizar, você corta aqui, corta ali, não sei o quê, só que tem um limite, quando você economiza dinheiro tem um limite, chega um ponto que você não tem mais o que cortar, né, então por isso que uma das melhores alternativas que na época eu pensei foi, tudo bem, eu estou conseguindo economizar, cortei bastante coisa, cortei isso, aquilo, só que a melhor forma que eu podia guardar mais dinheiro para esse plano era fazer mais dinheiro. Porque economizar dinheiro tem um limite, fazer mais dinheiro não tem limite. Então, se você realmente aí tá focada no seu plano, não pensa só em ficar economizando aquele dinheiro do mês. Pensa como que você pode fazer mais dinheiro. Porque às vezes a quantidade que você faz de dinheiro extra sei lá, 3, 4, 5, 10 vezes maior do que aquilo que você está economizando. Então, às vezes a gente fala com planejamento financeiro, a gente não está só falando nessa questão de economizar. A gente está falando também na questão de fazer uma renda extra, trabalhar hora extra, ou pegar projetos separados, ou começar alguma coisa paralelo àquilo que você já faz. Porque economizar dinheiro chega a um ponto que tem um limite e o problema de quando você economiza muito dinheiro, você corta tudo, ele acaba te deixando frustrado ou frustrada. E você começa a não gostar mais, ou você acha que tá afetando muito a sua vida. Então eu lembro que na época eu economizei o máximo que eu pude, só que eu focava muito mais em fazer mais dinheiro com outras formas do que simplesmente economizar. Eu diria, Caio, até complementando o que você está dizendo, que a melhor coisa, eu até perguntei para você se compensou, né? Porque eu sei que, claro, que eu sei sua resposta, né? Mas eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me sacrificado por 1 ano e meio, dormir metade das horas num ônibus fretado, metade na casa dos nossos pais para economizar dinheiro. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi essa etapa de 1 ano e meio de economia de dinheiro. Hoje eu olho para trás e eu vejo todo aquele esforço, foi a melhor coisa que eu fiz. E você pensa, o que foi 1 ano e meio? Já faz 10 anos que você está aqui, né? O tempo passa rápido, e que tem muita gente que fala, nossa, 1 ano e meio, os próximos 12 meses eu vou ter que fazer isso. Depois, quando você olha para trás, você fala, não foi nada. Você olha para trás, parece que foram algumas semanas. Então, assim, a gente precisa saber lidar com essa questão de ver as coisas a longo prazo. Porque você, no futuro, depois que você imigrar, você já estiver no Canadá, você vai ver, foi tranquilo. Aquele 1 ano e meio que na época eu achei que seria aí muita coisa, na verdade passou rápido e a recompensa ela foi muito grande. A gente está falando de preparação, a gente está falando de economizar dinheiro, né? E o segundo ponto é como se manter motivado. E eu confesso para você, não sei se eu já comentei em algum podcast, que o que mais me motivou a vir para o Canadá foi que quando você veio para o Canadá, você veio antes de mim, né? 1 ano e meio antes. Você teve um blog, foi o primeiro blog em português, né, que tinha foto de Vancouver, né, que mostrava Vancouver, isso em 2004, né? Sim. E eu comecei, por causa do seu blog, eu comecei a ficar empolgado para vir para o Canadá, porque eu tava no trabalho, eu entrava, via que você tinha colocado foto de Vancouver, então, na época não existia YouTube, né, não existia vídeo, não existia nada, né? Era só foto. Né? E só de ver as fotos, ver os seus posts, isso me manteve focado e motivado a continuar economizando dinheiro, continuar na minha rotina de economia de dinheiro. Também aliado à saudade que você tava do seu irmão. A gente vamos pular esse aspecto, Caio, vamos para o próximo. Tudo bem. Na verdade, eu estava interessado em Vancouver, viu, cara? Na verdade. Eu cheguei aqui achando que você ia fazer comida para mim, você falou que não ia cozinhar, que eu tinha que aprender a cozinhar.
E 10 anos depois ele não aprendeu. Mas eu posso escrever um guia completo de A a Z de miojos. De miojo, né? E comidas congeladas. É o guia fundamental, essencial sobre miojo. Eu ainda vou escrever esse guia, cara. Então, a gente está falando de motivação, né? Eu acho que a motivação é isso. Às vezes eu vejo esses livros de autoajuda, na minha cabeça não consegue, às vezes, ele não consegue me autoajudar, esses livros, né? Eu acho que é melhor, não sei se perdoe-me o francês, né? Mas eu acho que a melhor forma de você se manter motivado, pelo menos para mim, se eu assisto um vídeo, se eu entro, tem diversos canais legais, né, no YouTube sobre Vancouver, né? Você entra todo dia, você assina esses canais, você todo dia está vendo os vídeos aqui de Vancouver, ou de Toronto, Montreal, e isso daí para mim já é uma grande motivação. Foi isso que me motivou bastante na época que eu estava economizando dinheiro. Não, sem dúvida. E essa questão de motivação, o que, assim, é engraçado, porque a motivação é um dos pontos mais importantes, né, essencial, né, nessa etapa aí, no seu plano do Canadá. E ao mesmo tempo é algo que às vezes a gente não tem muito controle, né? A motivação, ela sobe, ela desce, ela é uma coisa que você num dia você tá motivado, você tá estudando inglês, você vai lá, você aprende, daí no outro dia você acorda meio assim, hoje não, amanhã eu volto. Então por isso que eu acho que o que é importante, o que eu fiz na época, e a dica que eu sempre dou, para você se manter motivado, você tem que criar algumas rotinas. Então, quando eu estava economizando dinheiro, eu tinha aquela rotina de semanalmente eu via aquilo que eu poderia economizar. Então, como eu mencionei, eu tinha que fazer plantões. Então, uma forma de eu me comprometer com isso, manter comprometido com isso, já é pedir para fazer plantões de outras pessoas, para eu poder economizar aquele dinheiro pro plano. Era fazer aquela pesquisa quase diária. E na época, quando eu fazia pesquisa, era 2004, fazer pesquisa sobre o Canadá, tinha muito pouca coisa. Não tinha site, não tinha o Canadá brasileiro, não tinha podcast, não tinha vídeo. Então era assim, algo que exigia, assim, eu levava muito mais tempo para pesquisar, mas aquilo me mantinha motivado. Então toda essa questão financeira, praticamente todo o dinheiro que eu ganhava ia para uma conta do meu plano Canadá, né? Tinha essa questão de todo dia eu pesquisar, eu conversar, né, com os nossos pais, conversar com você na época. Então você precisa criar um sistema, você precisa criar uma rotina que vai te manter motivado durante esse período. Só a motivação em si ela não vai conseguir sustentar isso, porque a motivação é algo que ela pode variar muito. Então é importante que você crie uma rotina para ir junto com você nesse processo. Dessa forma, se você não está motivado no dia, mas você sabe que você precisa fazer aquilo, que nem era difícil eu me manter motivado. Bom, eu vou ter que trabalhar sábado e domingo agora, fazer plantão. Bom, é difícil você ficar motivado por isso, mas aquele dinheiro e aquele comprometimento que eu tinha, o fato de eu ter um emprego, eu já ter comprometido a fazer aquela hora extra, eu tinha que ir. Então isso me forçava, mesmo que no dia eu não estava motivado, mas me forçava a manter o plano vivo e o plano movendo, né? Plano continuando. Outra coisa, eu acho que também mantém você motivado, é você ter contato com outras pessoas que estão com o mesmo interesse que você, né, com o mesmo plano, né? Isso é muito legal, porque você compartilha em que etapa que você está, outra pessoa te passa informações, isso cria um vínculo e até assim, uma espécie de comprometimento, né, de sempre manter o contato, e você informa, agora eu já fiz isso, a outra pessoa já te dá mais alguma dica. Eu acho que fazer o processo de imigração, trocar informações com outras pessoas que também estão com o mesmo plano, eu acho que ajuda muito, né, essa questão do grupo, né, ajuda bastante a você manter o foco e a motivação. Sim, pessoas com o mesmo foco, o mesmo objetivo que você, o mesmo comprometimento, porque você fala assim, que nem eu lembro, quando eu ficava trabalhando demais, tinha amigo que falava assim, não, cara, vamos no final de semana lá, ou vamos viajar aqui, ou vamos naquele restaurante. E é difícil, porque se você está só com pessoas que não entendem o seu plano e aquilo que você quer, ou não concordam, ou simplesmente não entende, né, aquilo que você quer sair do Brasil, a pessoa, porque você precisa ter pessoas junto com você que estão na mesma sintonia. Quando você tem pessoas na mesma sintonia, com o mesmo objetivo, com essa mesma força de vontade, isso sem dúvida que ajuda muito a manter você naquela rotina diária, né?
Aí a gente passando por um terceiro aspecto, tem a ver também com motivação, essa questão de você saber priorizar aquilo que deve ser realmente priorizado, né? Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas perdem a motivação, porque elas tentam fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí você acaba se frustrando, porque é impossível fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Você para de fazer tudo, né? Ou é tudo ou é nada, né? É muito comum esse tipo de comportamento, né? Ou você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ou você desiste, né? Você vê que não dá para fazer. Então, eu acho que é muito importante, um aspecto que tem a ver também com motivação, esse fator de saber priorizar aquilo que deve ser priorizado. E nisso até eu gostaria de remeter ao podcast anterior, principalmente o podcast anterior, de saber aquilo que você já deve colocar em prática nesse momento de preparação. A gente até comentou no podcast passado a respeito de que, se você está se preparando para migrar, tendo em vista as regras da imigração atual, você já pode ir atrás, por exemplo, pode não, deve ir atrás, né, de estudar inglês, se preparar para o IELTS, né, que é o teste para comprovação do inglês para imigração. Sim. E também correr atrás da validação do seu diploma, porque o seu diploma ele só é aceitado, né, para a imigração se você faz essa validação nos órgãos indicados pela própria imigração. Então, isso são dois aspectos, né, da validação de diploma, do estudo de inglês / preparação para o IELTS, que eu considero aí muito importante, essencial nesse momento de preparação. Então, eu não sei se você tem mais alguma coisa a adicionar. Não, também até acho que uma dica que eu posso dar nessa questão que envolve a parte de motivação, essa parte de rotina, né, essa coisa de você adiantar o que você pode fazer, que nem a gente fala assim, você pode começar a aprender inglês. Então, o que acontece? Tem gente que fala assim, não, então, esse que é o problema da motivação que eu estava falando antes, porque às vezes ela está muito alta, às vezes ela está baixa, às vezes ela está média, às vezes ela volta para o alto. Então, o que a pessoa tem? Vamos supor, ela tá ouvindo esse podcast hoje, ela tá super empolgada, tá super motivada, e aí a pessoa pensa, não, então a partir de amanhã eu vou começar a estudar inglês, eu vou estudar todos os dias, vou estudar 2, 3 horas por dia. Aí o que acontece? A pessoa, no dia seguinte ela começa, 2 dias depois tudo bem, aí no terceiro dia começa a diminuir um pouco, você vai ver daqui uma semana, tá aquela coisa assim, às vezes estuda, às vezes não, às vezes deixa de lado. Então o que a gente recomenda é que comece, é melhor que você comece devagar. Você fala assim, olha, eu vou me comprometer a estudar 2 horas por semana. Aí você faz isso por algumas semanas, aí você adiciona 1 hora a mais. Aí depois você faz isso por umas semanas, aí você adiciona 1 dia a mais. Dessa forma você vai conseguir fazer algo a longo prazo. É que nem por que dieta não funciona, mas 99% das dietas não funciona? Porque a partir de segunda-feira você precisa mudar completamente tudo aquilo que você faz. É por isso que está mais do que comprovado que dieta não funciona, porque você precisa mudar a sua rotina completamente a partir de um determinado dia, determinada hora. Entendeu? Então é por isso que você precisa começar devagar, mas ir ajustando isso à sua rotina. A única forma de você adicionar isso é você fazer até aos poucos. Então o fato de você começar a estudar 4 horas de inglês amanhã não significa que você vai continuar fazendo isso por um longo tempo. Muito pelo contrário, existe até uma chance maior de você começar a diminuir isso. É melhor você começar mais reduzido e ir aumentando e adicionando a sua rotina sem que você sinta aquele peso, aquela coisa de que, nossa, eu tenho que fazer isso hoje, eu não estou motivado, eu não vou conseguir. Então comece devagar, mas daí você vai aumentando aos poucos. Antes da gente ir para a etapa 3, ainda falando de motivação, né? Antes da etapa 3, ação, né? Que é propriamente ação, eu gostaria de também adicionar um aspecto interessante, que é importante, né? Que é a questão de muito cuidado, você que está iniciando o seu processo o seu plano de imigração, muito cuidado em você compartilhar isso com amigos e parentes. Porque a grande maioria dos seus amigos, seus parentes, eles não vão concordar com o seu plano. Ou não entender, né? Ou não vão entender com o seu plano, né? Eu lembro quando eu estava, você também tem histórias pessoais, todo mundo tem história para contar sobre isso, que geralmente amigo, você vai para o Canadá, é frio, blá, 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 sempre tem aquele, né, por que você está indo para o Canadá? Ou os pais, não vai, fica aqui, não sei o quê. Então, é muito cuidado com quem que você compartilha também os seus planos de imigração, porque isso daí, se você compartilha com pessoas que não estão na mesma sintonia, isso é claro que vai afetar o fator motivação. Não, sem dúvida. E se você tiver que compartilhar, lógico que em determinado momento você vai ter que compartilhar, né, com familiares, alguma coisa assim,
deixa isso para depois que você tiver algo mais concreto, você já está aí avançado nessa parte de preparação, já tem tudo mais assim, mais definido. Mas quando você tem essa ideia, está começando a pesquisar, mantenha isso para você, e só para as pessoas que estejam envolvidas nesse processo. Ok, então fazendo um voo aéreo na nossa metodologia, testada e aprovada aí por mais de uma década. Então, chegou o momento da ação. Então, se você está nessa etapa 3 de ação, é porque você já está com o seu IELTS, já está com o seu inglês avançado, né, já estudou para inglês, você já validou seu diploma, você já tem uma ideia geral a respeito dos processos de imigração, daquilo que é importante você saber. Então, na etapa 3, né, a ação, a gente divide a etapa 3 em 2 aspectos. É a busca por faculdade, que é uma das ações que você vai ter que tomar, ou para quem não decidir não fazer faculdade, é a busca pelo emprego, né, uma oferta de emprego no Canadá. E um outro aspecto, que a gente vai comentar mais adiante no podcast, que é a retirada do visto, né? Sim. Então, vamos para o primeiro aspecto, que é a busca, depois você fala da busca de emprego, vamos começar pela busca de faculdade. Essa etapa da fazer a matrícula na faculdade, eu acho que é uma das ações essenciais do pessoal que ainda está no Brasil e já está começando a tomar ações, né, cara? Sim. Inclusive tem um artigo, desculpa te cortar, mas tem um artigo no blog nosso que é como procurar por faculdade no Canadá, que inclusive eu tenho um PDF que você pode fazer o download que mostra exatamente a linha do tempo do que você vai precisar fazer durante esse processo. Então você vai ver que não é um processo que é da noite pro dia, que você vai lá, você manda um e-mail, você preenche o formulário, você está cadastrado na faculdade. Não. É um processo que pode demorar alguns meses. Então você precisa entender como é que isso funciona, essa linha do tempo, quais são os procedimentos para você poder aí tomar essa ação, né, de forma mais precisa, né, possível. Eu considero essa ação muito importante, cara, porque você tem diversos pontos de interrogações quando você está nessa etapa, que é qual faculdade procurar, qual faculdade vai me permitir trabalhar, estudar e depois ter um visto de trabalho, aquele famoso e importante visto de trabalho após a graduação. Se o curso que você quer vai ter vaga para o próximo semestre. Exatamente, que o curso vai ter vaga, aonde estudar, em qual província estudar, que curso estudar, em que área estudar. Então, essas perguntas, eu estou jogando essas perguntas, né, só para montar esse quadro aí de que a gente sabe, né, por todo o retorno que a gente recebe, que essa etapa resulta em... as pessoas começam a fazer esse tipo de pergunta, né? E por causa disso, né, sabendo que as pessoas precisam de ajuda exatamente nessa etapa, que você criou o modo de procura por faculdade na nossa área VIP, né? Então, a gente tem um guia completo, né, passo a passo, em que o Caio vai aspecto por aspecto, passo a passo, explicando como você procura por faculdade no Canadá. Não só isso, mas diversos outros tópicos relacionados a essa questão de faculdade, né? Mas aí a gente move também para uma questão, né, de emprego, porque ao mesmo tempo a gente está falando assim, tudo bem, faculdade, mas a gente recebe e-mails e comentários de pessoas falando assim, não, eu não quero fazer faculdade, eu quero imigrar daqui do Brasil, ou eu quero tentar um emprego do Brasil, né? E, bom, se você quer aplicar, você está no Brasil, você quer aplicar para um Express Entry, por exemplo, esse novo processo esse novo sistema, né, de imigração, você também vai precisar ter a validação do seu diploma, você também vai precisar ter o IELTS, não tem como você aplicar sem esses 2 pontos. Você vai precisar de uma preparação. O que a gente vê que acontece, né, Guilherme, agora a gente está na etapa 3, que é a ação, o que a gente vê é que a maioria das pessoas, elas pulam a etapa 2 de preparação, né? Então a pessoa está empolgada e ela já quer já pular para a etapa 3, que é a ação. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. A etapa de preparação é extremamente importante, porque, por exemplo, se a gente mencionar essa questão do Express Entry, a pessoa que quer aplicar no Brasil, você vai ter que ter estudado inglês, você vai ter que ter feito o IELTS, você vai ter que ter feito a validação do diploma. Agora, se você, por exemplo, você quer tentar uma oferta de emprego do Brasil, não basta você agora chegar e falar assim, então tá, eu pego o meu currículo, eu traduzo para o inglês, ou eu até coloco nos moldes, né, do modelo canadense, e aí eu começo a procurar por vaga e vou mandando esse meu currículo para diversas empresas no Brasil. A questão é que as pessoas, elas deixam de lado a parte da preparação e esquece que antes de você começar a enviar o currículo para as empresas, primeiro, que você precisa
pesquisar sobre a empresa que você está aplicando, porque cada currículo que você mandar, ele tem que ser um currículo diferente, tem que ser um currículo customizado para aquela vaga de emprego. Então você vai criar um currículo para mandar para a vaga X, você vai criar um outro para mandar para a vaga Y. Então, para você fazer isso, existe uma preparação muito grande, que é qual que é a empresa que você está mandando, como é que essa empresa está no mercado canadense, como é que essa empresa ela atua em outras províncias ou não, quais são os serviços e produtos que essa empresa, quais são os principais produtos que ela tem, qual é a tendência, para que caminho que essa empresa está indo, quem trabalha nessa empresa, quem que vai te entrevistar. Como é que é essa pessoa? Qual que é o perfil da pessoa que vai te entrevistar para uma entrevista? É o perfil da pessoa que vai te entrevistar, né? Você já fez contato com ela? Você já seguiu ela no LinkedIn? Você viu quais são as conexões dela? Você viu o que ela está conversando na rede social sobre a empresa? Você tem que entender sobre aquela empresa, sobre aquela vaga, muito bem antes de você aplicar para uma vaga. E você tem que colocar fazer um currículo ideal para aquela vaga. Porque senão o seu currículo simplesmente vai ser jogado fora. O grande erro é a pessoa achar que ela tem um currículo, ela vai mandar esse currículo para diversas vagas. O que não procede. Você tem uma taxa de sucesso muito pequena aí. Você precisa entender muito bem sobre a empresa e sobre a vaga antes de você querer aplicar. Então é importante que essa parte de preparação, essa parte da ação, envolve toda essa questão de pesquisa. Mesmo que você não quer vir fazer a faculdade, como a gente mencionou. Inclusive, eu recomendo que você ouça o nosso podcast anterior, que a gente também abordou essa questão de fazer a faculdade, não quero fazer a faculdade, quais são os benefícios e por que a gente indica isso há mais de 4 anos. Eu recomendo que você ouça o podcast anterior, mas mesmo assim, se você não quiser, existe um trabalho muito grande por trás de pesquisa e dedicação, o tempo em colocar na produção desses currículos, na pesquisa por cada vaga. É melhor que você aplique para 3 vagas de emprego dessa forma que eu estou explicando. É lógico que existem muitas variáveis dessa forma, existem muitas técnicas que você pode aplicar, mas é melhor que você aplique para 3 vagas do que você aplique para 20 vagas com um currículo genérico que é o mesmo para todas elas. Então é preciso também saber procurar por emprego e você precisa estar preparado para isso, você precisa saber como fazer isso. Da mesma forma também como para a faculdade, né, que a gente já mencionou. É interessante o que você está comentando, porque alguns anos atrás, nesse mesmo podcast, a gente começou foi, acho que a primeira vez em português que as pessoas começaram a ouvir sobre cover letter, né, que é a capa do currículo aqui no Canadá. O pessoal geralmente utiliza essa cover letter, né, e a gente começou a comentar sobre isso, todo mundo começou a falar sobre cover letter, todo mundo começou a falar sobre adaptar o seu currículo para o formato do mercado de trabalho canadense, mas esqueceu da essência, que é essa preparação, que é isso que você está comentando agora, né? Que não basta apenas você fazer uma adaptação do seu currículo e colocar uma cover letter para adaptar o currículo ao mercado daqui, mas sim, como você disse, fazer uma adaptação de acordo com a vaga em oferta, né? Isso é muito importante. Que nem, por exemplo, quando eu estava pesquisando, quando eu estava procurando por emprego aqui no Canadá, eu sempre desenvolvi sites na época, hoje em dia não tanto, mas na época era a minha profissão, eu fazia sites. E eu lembro que eu estava procurando, então tinha algumas vagas, uma delas era para desenvolvimento de site, a outra era mais para a parte de design, e tinha uma outra que eu estava pesquisando que era para a parte de teste de jogo de videogame. Inclusive fui chamado para entrevista e eu passei. Agora, se eu pegasse o meu currículo de web designer e desenvolvedor de site e mandasse para aquela vaga, eles não iriam me chamar. Agora o que eu fiz? Eu fiz um currículo onde eu pegava toda essa questão a parte de programação, de testes, não sei o que, de sistema, e eu fiz um currículo especialmente para aquela vaga de emprego, relacionando aquilo que eu fazia de conhecimento que poderia ser aplicado para aquela vaga que eles estavam oferecendo. Então eu era um desenvolvedor de site, um programador, que na verdade estava aplicando para uma vaga que não correspondia ao meu currículo, mas eu remodelei o meu currículo para atender aos requisitos do que eles estavam pedindo. Não, cara, eu sempre brinco que essa sua metodologia de procura por emprego no Canadá é tão eficiente que ela pode ser até adaptada para procurar por namorado ou namorado. Tá? Sim, é o mesmo procedimento que uma empresa tem quando ela cria um novo produto.
Né? O McDonald's ele pesquisa por 4 anos antes de colocar um novo sanduíche, né, no mercado. E a mesma coisa, quando você vai mandar o seu currículo, o seu currículo é uma peça de marketing que você tem que convencer a pessoa de que para ela te contactar de novo, ou chamar para uma entrevista ou pedir mais detalhes. Essa que é a função. A função do currículo é chamar a atenção para que ela te dê uma segunda chance. A maioria das pessoas acha que o currículo é para fazer você conseguir a vaga. Não. Você vai conseguir a vaga numa entrevista. O objetivo do currículo é fazer com que a empresa te chame para uma entrevista. Ela quer saber mais de você. Ela se interessou por aquilo que você colocou. Então você precisa tratar o seu currículo como realmente é uma peça de marketing que vai fazer com que a empresa chame para você para uma segunda etapa. Não, sem dúvida, cara, porque vamos ser sinceros, né? O mercado de trabalho não só no Canadá, no Brasil é assim também, uma boa parte das ofertas de emprego vão para pessoas de indicação, né? É um cargo de confiança, a pessoa está saindo e indica, não, eu recomendo essa pessoa, né? Então a porcentagem de pessoas que vão conseguir no método coração valente mesmo, não, gostei do seu currículo, quero te entrevistar, é uma porcentagem menor. Então realmente você tem que chamar atenção e o currículo tem que ser encarado como você bem disse, como uma peça de marketing. Porque a maioria das pessoas elas colocam tudo no currículo, elas pensa que não, eles vão me contratar depois que eles lerem meu currículo, então eu vou o que eu preciso fazer é colocar o máximo possível no currículo, colocar tudo que eu tenho de experiência, colocar assim, fazer um negócio de 3, 4 páginas e aí eles vão me contratar. Não, o seu currículo tem que ser algo que não passa de uma página, no máximo uma página e meia, e que você a função do currículo é você conseguir uma entrevista de emprego, não conseguir a vaga de emprego. Perfeito, Caio. Você me permite agora a gente fazer uma recapitulação do que a gente comentou até agora no podcast? Vamos lá? Então, a gente comentou que todo o seu plano de migração a gente divide em 3 etapas. A primeira etapa é de estudo, a segunda etapa é de preparação, a segunda etapa de preparação, me desculpa, e a terceira etapa de ação. Então, na etapa de estudo, você vai procurar saber aquilo que é mais importante a respeito de migração, né? É muito importante nessa etapa você não ficar com excesso de informações, né, e focar, né, naquilo que realmente a gente chama atenção nos podcasts, nos nossos posts. Sim. A etapa 2 é a etapa de preparação, que envolve, na grande parte dos casos, em economizar dinheiro, se manter motivado, né? É uma pesquisa mais focada no que você precisa. Exatamente, uma pesquisa já mais focada e já começar a se preparar para validar diploma, para a questão de estudar inglês e se preparar para o IELTS. E a etapa 3 é a etapa de ação mesmo, né? Na etapa 3, você vai procurar por faculdade ou procurar por emprego, como o Caio estava comentando, e ter que tirar o visto canadense. Inclusive, a respeito de visto, eu gostaria só de adicionar que a gente comentou sobre visto canadense no podcast anterior a esse. Então, eu recomendaria, assim que você terminar de ouvir esse, você ouvir o podcast anterior. Exatamente. Então, Caio, eu acho que se você não tiver mais nada para adicionar, não sei se você quer fazer algum último comentário. Não, acho que foi isso, Guilherme. Perfeito. Então, Caio, eu gostaria de lembrar mais uma vez, como a gente fez no começo desse podcast, que a gente está abrindo inscrições para a nossa área VIP. Venha fazer parte da nossa acesso aos nossos guias e fazer parte da nossa comunidade privada, a comunidade dos Irmãos Preza, né? Os Irmãos Preza sou eu e o Caio, né? Somos irmãos, né? Eu acho que talvez a gente tenha comentado isso no começo do podcast, que é irmão, né, cara? Nós somos irmãos. Então, basta acessar canadaprabrasileirosvip.com, colocar seu e-mail, colocar seu nome e seu e-mail, que o Caio vai mandar em breve o aviso, depois o link para você acessar. Sim. Então é isso. Obrigado a todos que acompanharam a gente nesse podcast e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.